Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele Gaiotti. Eu sou responsável pela comunicação corporativa da Samarco. Hoje eu estou aqui especialmente com outro chapéu. Hoje eu estou aqui com o chapéu de coordenadora do Grupo de Trabalho de Reputação Setorial do IBRAM. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Paulo Henrique pela confiança e na condução do painel. Paulo Henrique Soares, diretor de comunicação do IBRAM. Muito obrigada, Paulo, por nos proporcionar aqui esse painel de muita escuta, de diálogo. O nosso objetivo aqui hoje, pessoal, é a gente compartilhar os resultados de alguns diagnósticos que foram feitos pelo IBRAM no início desse ano no início do ano de 2025, com algumas pesquisas que foram feitas com profissionais de imprensa, com institutos de pesquisa especializados em imagem e reputação setorial. A ideia é mostrar para vocês os resultados dessas pesquisas, os principais achados desses diagnósticos, e com essa turma que está aqui conosco, que vai se apresentar agora, a gente vai discutir, trocar ideia sobre como a gente avança, quais são os principais entraves e como é que a gente pode melhorar a imagem e reputação setorial, né, na perspectiva de mídia e de profissionais que atuam na área de mineração. Então, para tanto, antes da gente apresentar os resultados da pesquisa, eu queria começar pedindo para que os nossos painelistas se apresentem. Vou pedir permissão à Mara e ao Cristiano para a gente começar com a Linda Bezerra. Pedir para a Linda Bezerra começar. A Linda Bezerra representa aqui o nosso estado anfitrião, a nossa querida Bahia. Então, a Linda, por favor, Linda, seja muito bem-vinda e se apresente aí para a nossa plateia. Depois a Mari e o Cristiano, para a gente começar os resultados. Grata, quero agradecer o convite da mineração. A mineração é um setor com o qual eu tenho uma relação bem próxima, então, para mim é uma honra estar aqui. Então, me chamo Linda Bezerra, estou editora-chefe do Jornal Correio. Nesse momento, o Jornal Correio hoje é o primeiro em audiência do Norte e Nordeste e também na Bahia. Ele faz parte do grupo da Rede Bahia, que retransmite a Globo aqui no estado. E o Jornal Correio tem uma relação, e eu acho que é por isso que eu estou aqui, tem uma relação bem próxima da mineração, porque o Jornal Correio sempre está próximo dos setores produtivos desse estado, porque entende que é importante. Presidência do Sindiestra, e para mim é um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre comunicação e reputação do setor mineral. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Então, gente, a nossa ideia aqui é aquecer o painel, trazendo os principais achados desses estudos que foram realizados pelo IBRAM ao longo do ano, para que a partir desses resultados, desses principais achados, a gente possa discutir um pouco como é que a gente avança. Avança nos aspectos de percepções e oportunidades de melhoria da reputação setorial. Então, vamos lá. Eu não sei quem vai nos ajudar com os slides. Ah, já estão, né? Então, podemos passar aqui. Será que eu vou enxergar? Acho que sim, né? Vou trocar? Eu estou achando que eu vou ficar em pé. Tem problema? É porque ficou... Não consigo enxergar dali não, gente. Depois de uma certa idade. Não, tá ótimo aqui. Para apresentação? Não. Eu fico daqui mesmo. Eu vou fazer, então, um panorama para vocês, gente. O IBRAM trabalhou ao longo do ano em 4 estudos com múltiplos olhares, com uma questão central. Como é que o setor quer ser percebido? O que precisa mudar para isso acontecer, né? Então, a gente vai passar aqui pelo RepTrack. O RepTrack, ele é uma pesquisa que é conduzida pelo antigo Reputation Institute. Todo ano a gente roda essa pesquisa, né, na perspectiva do setor, para poder entender qual é a percepção da sociedade civil organizada sobre o setor. Essa a gente tem muita familiaridade com ela, porque ela pauta também as estratégias de comunicação de todas as mineradoras que são associadas ao IBRAM. Essa a gente vai entrar um pouquinho mais nela. Tem uma outra pesquisa que é do IPESP, que é uma pesquisa que foi feita também de imagem do setor mineral com a sociedade civil organizada. Tem 2 específicas que foram feitas com profissionais de imprensa, que a gente trouxe aqui, que foi feita via Minera Brasil Estadão e o Instituto Branta, que também era a percepção da mídia, dos profissionais de imprensa sobre a reputação setorial.
Então, a gente vai passar por esses 4 estudos aqui, para vocês entenderem um pouco desse pano de fundo que a gente vai discutir. Quando o setor não fala, a narrativa é construída por outros, gente. 83% dos jornalistas consideram o setor fechado e difícil de acessar. Quando fala no setor de mineração, os termos mais lembrados: impacto, tragédia, Vale, Brumadinho. Então, a gente se pergunta, né, o que os jornalistas querem ouvir? Né? De quem eles querem ouvir essas informações? Como é que essa cobertura reativa ela pode ser transformada em pauta de interesse público? Né? E quando o setor que não se posiciona é posicionado. Então, se a gente não falar, se a gente não se posicionar, se a gente não colocar as questões, quem é que vai colocar? Vão falar em nosso nome, né, gente? Quem não se posiciona é posicionado. A gente tem também um outro estudo do IPESP, que foi feito em 2025 também, com o público geral, sobre imagem, atributos e expectativas sociais com relação à mineração. A desinformação, ela não é rejeição, é ausência de presença, né? Então, como não estamos presentes, a desinformação ela acaba se perpetuando no território, enfim, nos estados, localmente, de uma maneira geral. 56% diz que está mal informado e querem saber mais. 31% associam o setor à riqueza nacional. 11% ainda lembram de tragédias e 2% têm sentimentos divididos entre esperança e preocupação. Então, como é que a gente ocupa esse espaço da desinformação com escuta e diálogo? Né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Vamos fazer uma escuta ampliada e qualificada aqui com os profissionais. Que histórias que a gente pode contar que não sejam sobre crise? Ainda sobre o estudo do IPESP, 90% reconhecem a relevância econômica, mas só 37% confia plenamente. Quer dizer, a performance, né, o desempenho operacional, o desempenho financeiro, ele é muito reconhecido do setor como um todo, né? Mas a confiança é algo que a gente precisa trabalhar, sabendo que a gente pauta a confiança com uma conduta ética, respeito às leis, transparência, clareza e coerência, e também com cidadania, responsabilidade socioambiental, né? As ações que a gente faz voltadas para a comunidade, né, na perspectiva social e ambiental, elas contam muito nessa construção da confiança. E, sem dúvida alguma, né, gente, a transparência, clareza e coerência comunicacional também. E como é que a gente transforma essa relevância toda e essa performance financeira acima da média em vínculo, em algo concreto, em algo que faça realmente a diferença nas relações e que fortaleça o vínculo com as comunidades, né, onde a gente está inserido? O que falta para a gente conquistar esse espaço? E aí a gente entra no RapTrack, que essa a gente vai detalhar mais um pouquinho para vocês, como a gente comentou. O resultado desse ano, ele é estável comparado com o do ano passado. Né? Só crescemos 1 ponto na pesquisa. De 62, a gente foi para 63,1, a gente está numa reputação mediana. Conduta e cidadania são os maiores vetores de influência. Né? A gente vai explorar um pouco mais esses aspectos nos próximos slides. A gente percebe que mulheres e jovens eram um público que a gente não tinha uma boa imagem, uma reputação. E a gente está melhorando, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer com esses 2 públicos. 55% falariam bem, 52% trabalhariam no setor. Outro aspecto importante também para a gente explorar aqui. Quanto mais familiaridade as pessoas têm com o nosso setor, melhor ele é avaliado. Então, a importância da presença e da gente estar participando ativamente das iniciativas e estarmos sendo, e um setor ser mais conhecido, impacta diretamente na imagem, na reputação. A gente vai falar sobre isso. Então, como é que a gente transforma todo esse respeito técnico em confiança emocional? Né? Como é que esses atributos racionais da pesquisa vão se transformar em emocionais para a gente conseguir trabalhar essa reputação de modo mais efetivo? Falando um pouco do RapTrack, gente, todo ano em janeiro, né, geralmente essa pesquisa é realizada pelo RapTrack. 1.000 pessoas respondem dos 26 estados da Federação Brasileira e Distrito Federal. Ela é excludente. Se a pessoa não conhece, a primeira pergunta é: você conhece o setor de mineração? Se a pessoa não conhece, ela não pode seguir na pesquisa. Se ela conhece o setor, ela segue na pesquisa. E se ela não conhecer pelo menos 2 mineradoras de uma lista de 15, ela não continua. Então, tem que ter minimamente familiaridade com o setor para seguir na pesquisa. Né? Aqui é um pouco a faixa etária dos respondentes, um pouco só para vocês conhecerem o perfil demográfico da pesquisa. Bom,
Como é que está esse panorama no resultado de 2025? Como a gente comentou, 63,1 foi a nota, ela é mediana de acordo com essa metodologia do RepTrak, né? Nós estamos ali no laranjinha, é a faixa do meio, que é uma reputação mediana. Vocês percebem, gente, que o atributo de cidadania e de conduta são os mais baixos. Eles tiveram uma variação, eles cresceram de um ano para o outro. Vocês percebam que cidadania cresceu 3,9, conduta cresceu 3,7, mas cidadania ainda é um ponto de atenção, porque a gente está na faixa vermelha, que é da reputação fraca, né? Então, são atributos que a gente precisa melhorar. E vocês percebam que o ambiente de trabalho cresceu muito pouquinho de 2024 para hoje, né? 0,1. E a gente teve muitos painéis ao longo do Congresso que abordaram a questão de ambiente de trabalho. A gente teve painéis de saúde, né? De segurança, de saúde psicológica. A gente teve muitos painéis que contribuíram um pouco para a gente discutir um pouco mais esse ambiente de trabalho. Tivemos também de inovação, produtos e serviços. A gente vai conversar sobre esses principais achados nos próximos slides. Mas o importante aqui é vocês entenderem que são 7 drivers da reputação que a pesquisa avalia, que são esses 7 que estão aí, que qualifica, né, que dão um indicador e perguntam também que ações que essas pessoas planejam tomar. Quais são os comportamentos? Você trabalharia no setor de mineração? 55% diz que sim. Você falaria bem? 52% diz que sim. Você apoia as operações? 56%. E o benefício da dúvida, que não sabe direito e tem ainda alguma dúvida da forma de pensar, 48%. Quer dizer, é um público que a gente precisa trabalhar numa perspectiva de mudar essa percepção para algo positivo na perspectiva setorial. Falando um pouco de alguns achados estratégicos, né? Tem a reputação, ela está estável, tem uma sinalização positiva em relação a 24, mas tem algumas questões. A proximidade com o setor se mantém como um elemento importante para qualificar a reputação, ou seja, quanto mais familiaridade, melhor. A conduta segue como um driver de maior influência na reputação, enquanto cidadania, apesar da melhora, ela é um ponto de tensão, porque a gente viu que ela ainda está ali no vermelhinho, precisando subir um pouco mais, né? E mais do que nunca, a inovação é uma grande oportunidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também nas recomendações. E o ambiente online se mostra como o principal território de construção de valor, ou seja, as redes sociais, o ambiente digital, eles precisam ser cada vez mais explorados no âmbito do setor. Aqui a gente só trouxe uma média histórica para vocês verem como é que a gente vai avançando, né? Então, tem alguns anos que melhora, depois estabilizou, desde janeiro de 2023, que a gente segue estável ali entre 63, 62, 63, né? Então, quando tem essa variação de um ponto percentual, o RepTrak considera que está estabilizado. E aí, a gente tem aí uma boa sinalização na percepção dos jovens, que tende a ser o público mais crítico, e também de mulheres. Agora, alguns pontos aqui interessantes para a gente chamar a atenção nesse slide, pessoal. Vocês estão vendo o verdinho aqui? Esse verdinho mostra que quem trabalha no setor, ou tem alguém na casa que trabalha, e pessoas que moraram ou moram próximo à área minerária, elas avaliam melhor o setor do que as pessoas que estão um pouco mais distantes. Então, a gente percebe aqui que a mulher é mais crítica com relação ao nosso desempenho do que os homens, e a gente tem aqui também um público que a gente precisa trabalhar entre 45 e 64 anos, que é o indicador mais baixo, né? Então, aqui é um panorama por público desse olhar, dessa percepção. Aqui também, esse slide é interessante só para a gente perceber, e aí chama a atenção de Linda, de Mari, Cristiano, a questão da familiaridade, né? Para as pessoas que conhecem a mineração, 71 pontos de favorabilidade. A de pouca familiaridade, 59,4. O dado do 63 é a média, né, da pouca familiaridade com a muita familiaridade, da importância da gente crescer essa percepção na pouca familiaridade para a gente ter uma média melhor, né? Só para todo mundo entender como é que compõe o indicador. Aqui, gente, tem um dado interessante também, que a gente pode perceber, na coluna da esquerda, na tabela da esquerda, a gente vê o peso dos atributos racionais, dos drivers racionais na composição da reputação. Então, a gente percebe que conduta, que é tudo que diz respeito à ética,
à transparência, a fazer negócios de forma lícita, regular, quanto que ele tem peso na reputação, 19,2, vocês estão vendo? Seguidos de ambiente de trabalho e cidadania. São os de maior peso, depois produtos e serviços, e na sequência a gente tem desempenho, liderança e inovação. Então, o peso desses atributos está na esquerda e na tabela da direita a gente tem a avaliação desses 7 drivers aí. Vocês percebem o tanto que a gente cresceu em cidadania, do ano passado para cá, 3,9, em conduta, a gente cresceu 3,7. Mas vocês percebem que mesmo crescendo 3,9 em cidadania, a gente ainda está com uma reputação fraca. E a cidadania, basicamente, ela se consolida nas ações ambientais, sociais, o que a gente tem feito, principalmente nas comunidades vizinhas, as operações, né? Então, ambiente de trabalho foi o que menos cresceu, e acende um alerta para a gente também, para a gente melhorar a forma da gente comunicar essas questões, né? E, acima de tudo, trabalhar o clima organizacional internamente dentro das empresas associadas, né? E aqui tem um dado interessante também que está aqui embaixo, pessoal. Apesar do avanço significativo de 6 dos 7 drivers, a gente não pode, apesar desse crescimento, é cedo para a gente falar impacto positivo na reputação, porque 2 dos drivers que mais importam estão abaixo do indicador reputacional, que é a conduta e a cidadania. Esse aqui a gente só trouxe para ilustrar, mas vamos focar só no quadrante de cima, tanto o canto superior direito quanto o esquerdo. No canto superior direito, a gente vê o que a gente pode alavancar, né, numa perspectiva de importância e peso na reputação. Contribui positivamente para a sociedade, é inovador, oferece salários e benefícios justos para seus empregados. E lá no cantinho esquerdo, a gente tem aqui, é correto e responsável na forma de fazer, é um setor ético. E aí, gente, quando a gente vem para esse quadrante, quando a gente tem um pano de fundo de uma operação rejeito, que está todo mundo aí acompanhando, acende um sinal de alerta para a gente ainda maior, né? De dar concretude às iniciativas que demonstram, que materializam o driver da conduta de uma forma positiva, né, para o nosso setor. A gente sabe que a gente tem inúmeras iniciativas e a gente precisa trabalhar uma forma de comunicar essas iniciativas para que a gente possa melhorar a percepção. Nós somos transparentes na nossa atuação e negócio? A gente se preocupa com a saúde e segurança dos empregados? A gente utiliza recursos naturais de forma responsável? Toma medidas necessárias para prevenir acidentes? Então, são algumas das reflexões que foram trazidas pelo estudo. Aqui a gente só trouxe para vocês ilustrar, para a gente ilustrar e para vocês entenderem como é que compõe, né, o indicador. Daqueles 7 drivers, a gente tem perguntas, o RepTrack faz perguntas para cada driver. Então, tem perguntas para desempenho, tem perguntas para inovação, tem perguntas para ambiente de trabalho. É um total de 26 perguntas aqui dos 7 atributos que as pessoas respondem e aí segue num ranking. Vocês estão vendo aí pela ordem da variação de peso na terceira coluna ali. Vocês veem a ordem da variação de peso de 2025 para 2024, o que subiu, o que desceu, o que a gente precisa melhorar, né? Então, alguns pontos relevantes. A maior expectativa está aqui na ética, a gente percebe claramente. Historicamente, a gente precisa trabalhar um pouco melhor as medidas para reduzir o impacto ambiental. Respeito à lei subiu, mas a gente tem que trabalhar mais a transparência, pessoal. Na temática ambiental, a gente segue com notas baixas, né, que a gente precisa avaliar o reforço disso. No campo de oportunidades, a gente tem um ganho de peso, né, uma relevância na inovação, né? Hoje, mais cedo, a gente estava conversando com o Leandro, não sei se o Leandro está aqui, do Mining Hub, o quanto que a gente tem um campo para explorar na inovação, numa perspectiva de iniciativas, né, setoriais, que a gente sabe que o Mining Hub tem um papel muito importante nisso, né, pessoal? E além de tudo, eu não sei se quem está aqui teve a oportunidade de assistir ontem o painel, teve um painel ontem sobre riscos e segurança, e o Helber Cury, que era um dos painelistas, ele comentou sobre a política de portas abertas nas empresas. Quando a gente leva o jovem para visitar as nossas operações e mostra para o jovem o quanto que a gente avançou em termos de tecnologia, quando vai visitar um centro de monitoramento integrado que monitora, que faz um monitoramento das estruturas geotécnicas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o quanto isso é inovador e isso está à frente do tempo, a gente está criando valor e está formando a percepção desse jovem que
que a gente viu pela pesquisa que é um público que a gente precisa trabalhar. Então, o programa de portas abertas para esse tipo de público ajuda muito, né? E aqui falando especificamente de inovação, que é um ponto que a pesquisa também trouxe. Esse é o último slide, gente, para a gente, né, para a gente terminar o nosso aquecimento aqui, né, para a Mara, Linda e Cristiano poderem contribuir aí conosco. Alguns insights, né? Conduta segue como driver de maior peso, principalmente no nosso contexto atual, né, que a gente está acompanhando aí pela mídia. Registra uma percepção melhor em transparência, respeito à lei e se são empresas corretas nos negócios, né? Redução do impacto ambiental, né? Se a gente teve um incremento, a temática ambiental segue com uma nota ainda muito baixa para a gente trabalhar. A gente teve painéis também que discutiu perspectiva ambiental de forma bastante profunda. E a inovação que a gente já falou e a gente precisa trabalhar melhor, né? Então, a gente tem que manter a disposição para tratar esses temas complexos e de grande interesse. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui agora a gente está materializando uma recomendação, né, e ações, iniciativas, porque a gente está discutindo aqui de forma muito ampla, muito aberta e empática, né, gente? Assim, de coração aberto para a gente ouvir dos especialistas como é que a gente pode melhorar e lidar melhor com a forma de comunicar na perspectiva setorial, né? Recomendação de selecionar até 2 frentes de trabalho mais consolidadas na área de responsabilidade ambiental para permitir um trabalho amplo de divulgação e fortalecer as mensagens sobre divulgação. Aqui são algumas recomendações de ação que a gente vieram do RapTrack, né, que fez a pesquisa. A gente não vai entrar agora nesse nível de detalhe. Se vocês quiserem esse material, né, a gente pode ver com o IBRAM também. Quem tiver interesse pode mandar o e-mail que a gente envia para vocês, conversa com o time do IBRAM para a gente compartilhar. Basicamente, era isso que a gente queria, trazer para começar esse bate-bola, né? Esse bate-bola com essa turma que está aqui, que vai nos ajudar a pensar junto como é que a gente lida com todos esses achados, né, pessoal? Então, vamos começar, então, né? Eu vou aquecendo aqui, gente, o QR Code está ali, vocês podem mandar pergunta que essa turma que está aqui, ela é boa para poder responder. Vamos aproveitar. Então, gente, por que a reputação do setor mineral ainda é desafiadora? Vamos ouvir de vocês 3. E Linda, a gente tem visto a cobertura que está saindo aí na mídia da Expo IBRAM desse ano, que destaca como a Bahia tem sido a nova fronteira mineral do Brasil, né? Então, a gente quer ouvir também do Estado, que é a nova fronteira mineral do Brasil, como é que a gente pode... Por que a reputação do setor mineral ainda é tão desafiadora? Fiquem à vontade aí, para começar. Olá, Grata. Eu tenho uma curiosidade antes de responder a pergunta. Quem da plateia deste painel está na decisão da comunicação de empresas de mineração? Vocês podem contribuir levantando a mão. Quem está nessa decisão de comunicação? Quem está aqui que decide a comunicação? A colega ali. Vejam, de um público relativamente bom em quantidade de pessoas, apenas uma pessoa levantou a mão. Ou 2, a colega está aqui destacando que são 2. Vejam, se esse tema é tão importante para a mineração, para os mineradores, para o setor, por que a gente não tem aqui uma plateia que decide sobre comunicação? Isso eu acho que reflete um pouco o quanto o setor ainda tem um desafio de olhar para esse aspecto da mineração, a comunicação. Porque pela pesquisa que a gente está vendo, há, de fato, um paradoxo muito grande. A mineração é o setor, se não o mais próspero da economia do país, principalmente nos estados em que ela se destaca, incluindo a Bahia, mas ela não é percebida socialmente. Eu acho que a percepção, a pesquisa, mostra o quanto tecnicamente a mineração avança, mas socialmente ela está empacada. E é porque não se comunica. Não se comunica claramente, não traz as notícias que importam à sociedade. A mineração tem muitas notícias boas. E eu estou dizendo isso porque eu vou mostrar para vocês o quanto aqui na Bahia
o Jornal Correio tem feito com relação a isso. E, assim, eu posso mostrar numa oportunidade para os colegas responderem antes, mas, assim, eu quero dizer assim, eu não vejo essa preocupação sincera, verdadeira na comunicação. E tem o que comunicar. A mineração tem o que comunicar de bom. Emprega, faz muita diferença onde está instalado. Então, eu acho que, às vezes, as empresas não são transparentes nessa comunicação. E eu estou dizendo isso por uma percepção minha do setor, e não vejo problema em que a gente aprenda sobre isso, né? Lógico. Mas, assim, eu acho que falta reconhecer que é um setor importantíssimo na sociedade brasileira, que tem muitas notícias boas a dar e que tem que tomar providências em relação à transparência. Porque eu acho que, como o Canadá, por exemplo, que tomou iniciativas interessantes para fazer um conteúdo transparente que a sociedade tem apoio. Então, eu acho que falta transparência e acho que falta, de fato, uma percepção de que tem muita notícia boa a dar e que precisa traduzir esta notícia para a grande população. Acho que o desafio pode passar por aí inicialmente. Linda, você tocou em pontos bastante interessantes, até eu vou dar primeiro a minha visão. Realmente, reputação é um tema muito sensível. Eu acho que é o maior desafio da comunicação corporativa. Nós temos aqui 2, 3 pessoas que eu estou vendo, conheço bem, que fazem a comunicação corporativa, e elas sabem como esse desafio é grande. Tá? Uns dados interessantes que a Dani apresentou. Tem que aprimorar, todo mundo já sabe, ética, transparência e segurança. Parece que todos os esforços que vêm acontecendo, eles ainda não se materializam. As pessoas não conseguem ter essa percepção. Nós, como imprensa, também temos muitas dúvidas, né? E eu digo como imprensa segmentada. A transparência realmente é um dos maiores problemas. O acesso à comunicação, o acesso às fontes é outro grande problema. Você falou que não consegue perceber a parte das comunidades. Existe sim, já existe muito avanço. Nós acompanhamos. Mas é o que parece. Exato. Existe sim, de fato, muito avanço. Nós acompanhamos de perto. Existem iniciativas muito boas, com grandes resultados. Entretanto, isso não consegue sair dos muros de quem está fazendo essas iniciativas. Então, eu acho que realmente esse é um dos maiores problemas, né? Esse desafio, eu até listei aqui, o desafio não é só técnico, ele é realmente de comunicação e é um desafio social. E o problema é que, quando a gente fala de mineração, o que vem, né, à mente das pessoas ainda é a dor, né, os desastres, a desconfiança. E, de fato, a gente aí volta a insistir no que a Dani apresentou. Para mudar isso, a gente tem que ter, o setor tem que ter, e todos vocês que fazem a comunicação das grandes empresas, entender que é preciso realmente transparência, coerência nas ações, no diálogo e nas ações. Essa é a percepção que eu tenho. Mara, eu vou só contrapor aqui. Quando você fala do acesso às fontes, é porque as empresas costumam responder com nota, posicionamento, mas elas não disponibilizam o porta-voz para essa troca, né? Exatamente. Eu posso até dar um exemplo mais concreto. Por favor. Nós estamos aqui num grande evento. O IBRAM trouxe grandes representantes de grandes mineradoras, entretanto, com acesso dificílimo. Nós, imprensa, tentamos conversar com alguns e simplesmente não conseguimos, com boa parte deles. Então, é o que eu falo, é a coerência entre o discurso e a ação. Acho que isso é fundamental. Eu posso até, rapidamente, Por favor, dizer o Linda. seguinte: existe uma comunicação muito institucional e uma comunicação cheia de jargões técnicos. Veja, o jornalista traduz, ou tenta traduzir isso. Mas e a população? Eu, na verdade, estou mais preocupada com a população. Porque a população é quem não está enxergando o que o setor faz. Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque as empresas precisam ser institucionais, ou serem transparentes, ou trazerem conteúdo que todos
fazer um JN por dia, como eu digo, um jornal nacional, que todo mundo da classe A C entende o que está sendo dito. Entende? A comunicação que eu estou falando é disso. Perfeito. Só complementando, concordo com você, eu acho que a ponte para que essas informações cheguem de fato à sociedade somos nós, necessariamente. Sem dúvida. Sem dúvida, Mara. Não, é verdade, e as discussões estão muito ricas. E, Mara, a gente tem lá no nosso escritório até grafado nas paredes, né? Tudo que não é plantado é minerado. Ou seja, então, quando a gente olha aqui ao nosso redor, tudo que não veio da mineração, tudo que não veio da floresta, veio da mineração. E até o que veio da floresta precisou de mineração para chegar até aqui, o mobiliário para ser feito, para ser transportado, a água, que é um bem mineral, o encanamento que trouxe essa água até aqui, absolutamente tudo tem mineração. Mas ainda assim nós somos mal vistos e mal percebidos pela sociedade de uma forma em geral. E por que isso, né? O gráfico que veio que a Daniela apresentou do RepTrack, ele é muito interessante, ele lembra muito para mim o mito de Sísifo, né, que foi um que desafiou os deuses e foi condenado a, pelo resto da vida, executar uma única tarefa. É subir, levar uma pedra até o alto do morro. Quando ele está quase chegando, a pedra rola lá para baixo, ele tem que ir lá embaixo buscar a pedra e subir a pedra de novo. E é isso que acontece com a nossa reputação. A gente vinha numa crescente, de repente teve um primeiro acidente, a nossa reputação caiu muito. O gráfico que foi feito logo após o acidente de Brumadinho, você vê a reputação indo no nível mais baixo de todos. E agora, quando a gente começa a subir de novo, vem uma operação rejeita, rola a pedra lá para baixo, lá vamos nós buscar, e até em conduta, em cidadania, que já são os pontos mais baixos dos indicadores que foram trazidos, né? Então, apesar de todo, né, nosso esforço, a gente tem tido reveses que fazem, né, a gente ter que refazer todo o nosso trabalho. E aí eu vou pedir licença para citar um filósofo contemporâneo, conhecido como Abelardo Barbosa, também conhecido como Chacrinha, que ele dizia o seguinte: olha, quem não se comunica, se trumbica. Então o recado está aí, e a importância, né, da gente ter uma comunicação clara, assertiva, que a gente entenda com os públicos que a gente está conversando, né, porque não adianta a gente vir com uma mensagem institucional carregada de jargões, de termos técnicos, para um debate com a comunidade, né? A gente precisa traduzir isso. E até na comunicação com a imprensa, o IBRAM faz um trabalho muito importante de fazer o curso de mineração para jornalistas, como que a gente traduz isso, né? Como que a imprensa, como que a mídia, que é a grande ponte que nós temos com a sociedade, entende e compreende o nosso papel para que essa mensagem chegue à população de uma forma muito clara e que as pessoas entendam, né? Comunicação não é o que saiu da minha boca, é o que chegou até o seu ouvido, né? Esse é o ponto. E até vou pegar uma fala da Daniela, que não fica brava comigo, não. A gente teve aqui nesse mesmo palco um painel com a representante da Avabrum, e ela virou e falou assim: olha, mineradoras, a comunidade não é bicho-papão, podem vir conversar com a gente. Assim como mineradoras, a imprensa, a mídia também não é um bicho-papão. Venham conversar com a gente. Perfeito, Cristiano, muito bom. Cristiano é advogado, viu, gente? Por incrível que pareça. Está muito comunicador, não está? Que coisa boa que nós temos esses aliados. Muito bom, gente. Tem duas perguntas aqui da plateia que dizem respeito à questão da pesquisa propriamente dita. A Caroline pergunta se gênero e diversidade chegou a ser mencionado nas recomendações de áreas de atuação. Sim, chegou, viu, Caroline? Chegou, e tem muitas empresas fazendo programas afirmativos para mulheres, né, incrementando seus programas de estágio. Para os grupos minorizados de uma maneira geral, né, pessoas com deficiência, os grupos de raça, LGBTI+, então tem sim recomendação de programas afirmativos, né, mencionando gênero e diversidade, sim. Então, nas recomendações da pesquisa, e cada empresa está cuidando dos seus programas. Espero que tenha respondido, Caroline. E também tem outra aqui que é com relação a uma pesquisa, que é o Guilherme Rodrigues. Ele pergunta que a pesquisa tradicional de reputação aborda um público variado, que os resultados tendem a ser diferentes se realizados só nos territórios. Como lidar com essas diferenças?
Vocês querem responder? Eu conheço essa metodologia, eu posso ajudar o Guilherme aqui. E você tem razão, Guilherme, essa pesquisa ela é uma pesquisa mais para público geral no âmbito nacional. Para a gente ter a percepção do território local, as empresas têm que contratar pesquisas específicas, customizadas para aqueles territórios da sua área de atuação. O RapTrack ele só dá esse panorama nacional. Até o ano passado, o RapTrack trazia também para o IBRAM, sem custo, a reputação das empresas, mas esse ano já não teve mais, então cada empresa, se quiser conhecer o seu indicador, a sua pontuação específica, tem que contratar a parte ou fazer a pesquisa localmente, né? Agora, voltando aqui, gente, vocês podem continuar mandando perguntas, viu? Quais são, Mara e Linda, principalmente, que trouxeram as questões do acesso às fontes, da pouca visibilidade, das iniciativas? Por que vocês estão achando? Por que isso acontece assim? Qual é a dificuldade da apuração? Mara, você está numa revista muito conceituada, que tem uma cobertura muito próxima da mineração. Quais são as suas dificuldades na apuração, Mara? Onde é que está o entrave no seu acesso à informação do nosso lado, do lado da mineração? Você, Linda, principalmente, Cristiano, pode complementar. Eu vou até ser repetitiva. A dificuldade está no acesso à fonte, de forma, né, certamente. As empresas só falam quando são cobradas e quando falam quando são cobradas. Nem sempre elas nos dão esse retorno. Então, isso é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir chegar a informações que precisam ser transparentes, informações que podem ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que está sendo feito. Então, na minha opinião, esse é o principal problema. Uma comunicação reativa quando ela deveria ser proativa. Entendido. Eu justamente ia destacar a comunicação reativa. Parece que o setor de mineração, ele se comunica quando acontece alguma coisa que ele precisa resolver ali. E reagir, nem sempre... Reagir, como o nome diz, é uma reação. Mas se você partir na frente, se você comunicar algo antes... Eu vou contar para vocês uma visita que eu fiz a Jacobina, uma cidade baiana, conhecida pela mineração. E chegando lá, eu fiquei muito surpreendida com o trabalho que eles fazem com a comunidade. Muito surpreendida. Na plateia, a gente era um evento para falar de mulheres, e eu fui palestrar sobre o meu trabalho como mulher, uma negra, à frente de um jornal, a primeira editora-chefe, etc., vira notícia, né? Então, eu estive lá para isso e contar sobre alguns projetos de diversidade que a gente toca no Jornal Correio, que é um jornal bem diverso. E estávamos ali na plateia, conversando, palestrando, e apareceu uma senhora da comunidade, uma mulher digna, de uma dignidade impressionante. E ela surgiu da plateia e começou a contar a história da mineração, da empresa, como a empresa chegava até ela. Aquele testemunho que ela deu ali era de uma beleza e de uma verdade tão impressionante que eu, que era de comunicação, de um veículo, eu pedi imediatamente à equipe de reportagem que estava no local para conversar com aquela senhora e contar a história dela. Esse testemunho dessa senhora, cuja vida foi transformada com a chegada daquela empresa, isso é comunicação assertiva da mineração. E eu não tenho dúvida que a mineração faz isso onde está. Eu não tenho dúvida disso. Porque não é possível não fazer. Então, assim, gente, existe um gap enorme entre o que a mineração faz e o que ela comunica. Existe um gap. Agora, é só porque não tem acesso a fontes? Eu não acho isso também só. Acho que o acesso à fonte é uma questão importante que a Mara trouxe. Eu, no jornal, por exemplo, eu tenho um especialista em mineração que chama Donaldson Gomes, está aqui na plateia. É um editor especialista no assunto. Porque, de fato, se eu não tenho no jornal um tradutor técnico, talvez eu fique cambaleando nessa comunicação.
Então, assim, não é só isso. Eu acho que precisa de uma disposição das empresas de falarem sobre elas mesmas. É como se elas estivessem num castelo, de que tudo está bem ali. E está mesmo, porque é um setor altamente produtivo. Mas quando vem um abrumadinho, quando vem um monte de coisa, uma avalanche que destrói a reputação, se tem uma comunicação firme, já absolutamente bem feita, assertiva, adiantada, na frente, algumas coisas não vão ser apagadas. Eu acho que precisa de disposição para comunicar as coisas boas que a mineração faz. E o setor, o que é este setor? Como o Dani ali ressaltou, é um setor, aliás, não foi ele, foi ela que foi Cristiano que disse que existe uma frase na parede que destaca o que é a mineração. Tudo, praticamente, né? Perfeito. E eu gosto muito da professora Vânia Bueno, ela tem umas frases muito interessantes, que ela diz o seguinte, tudo comunica. Até o não comunicar é uma comunicação. E quando a gente não se comunica, falam por nós, igual a pesquisa apontou. E hoje é muito fácil, todos nós somos comunicadores, basta um celular na mão e um aplicativo de rede social, estamos aí falando todos nós para o mundo todo. E a importância de nós, enquanto setor, trazermos as pautas positivas. Todas as empresas têm inúmeras ações de responsabilidade social, inúmeros programas ambientais, as áreas preservadas pelas empresas de mineração, os programas de formação e qualificação de mão de obra. Enfim, nós temos muito a contar e nós temos muitas pautas positivas, muitas vidas transformadas ao longo de todos esses anos de mineração no país. E nós precisamos trazer essas histórias, darmos a ela luz e visibilidade, coisas que muitas vezes nós não fazemos, que é o resultado que está aí estampado nas pesquisas. Tudo comunica até o não comunicar. Vou pegar o gancho nessa fala do Cristiano, então uma pergunta aqui que conversa um pouco com essa sua fala, Cristiano. Assim, qualquer um hoje pode fazer comunicação, né, gente? As redes sociais estão aí para não deixar a gente, é a sociedade super transparente. E tem uma pergunta da Fátima, que ela fala que para Rancière a polarização é a ausência do comum. Vivemos a polarização social com pouco ou nenhuma abertura para o diálogo. Como vocês avaliam como mudar isso e essa forma de comunicar nesse ambiente tão polarizado, né? Quem quer começar? Eu posso começar. Comunicar com verdade. Eu acho que a verdade, a transparência nas informações, elas resistem. Porque a gente sabe que a fake news, ou as notícias falsas, ou o que a gente puder chamar isso, elas estão justamente por causa dessa facilidade de se comunicar. Ela pode sair de um lugar que não foi bem apurado, ela pode sair de um lugar que não é o verdadeiro. Mas eu acho que se as empresas, de fato, agem, de fato, têm ações assertivas, de fato, estão preocupados com a transparência, de fato, realizam um trabalho importante nas suas comunidades. E se elas comunicam isso, elas vão enfrentar qualquer polaridade. Porque é isso, a verdade ela é inquestionável. Porque ela pode ser questionada, mas ela vai ser só questionada, ela não vai ser modificada. Então, eu acho assim que tem que partir das empresas essas realizações necessárias, essa transparência, e essa comunicação assertiva em cima do que é feito realmente. Porque o discurso, ele é muito bonito, mas ele se desfaz com o vento. Então, é preciso, neste ambiente que a gente está, precisa colocar a verdade. Eu acho que ela não se desfaz. Eu acho não, eu tenho certeza. Se me permite, Mara,
Tem uma palavra em alemão que eu gosto muito e expressa bem o que a gente está vivendo, chama Zeitgeist. É o espírito do tempo. E o espírito do tempo que nós estamos vivendo hoje é um mundo muito polarizado. Se você defende uma pauta, você é desse lado. Se você defende outra pauta, você é daquele lado. E a gente está sempre para lá e para cá. A gente nunca está no equilíbrio, a gente nunca está no centro. A gente nunca está procurando o diálogo e o consenso, que são tão fundamentais para a construção de uma comunicação. A escutativa, você exercitar a empatia, ouvir aquela comunidade que está ali ao seu redor, ouvir a sociedade através de pesquisas maiores e entender qual o seu papel, o que deve ser comunicado, o que deve ser construído. Nessa polarização, nesse ambiente polarizado, a gente perde a oportunidade do debate saudável, sadio, construtivo de ideias, que a partir do diálogo, de você ouvir pontos de vista diferentes, que você vai construir aí um melhor entendimento, que nós vamos avançar enquanto sociedade e enquanto humanidade. E pegando um gancho aqui na fala da Linda, eu gosto muito também do Rony Meisler, que é o fundador da Rede Reserva, e ele, uns dias para trás, ele colocou assim no Instagram dele: não existe marketing melhor do que ser verdadeiro. Não existe marketing melhor do que ser transparente. Contra a verdade não há nada, né? Não há nenhum argumento. Claro, pode ser confrontada, mas ela vai perpetuar porque é o que está realmente acontecendo, né? Eram as palavras que eu ia dizer, Cristiano: verdade e transparência, não tem outra receita. É isso, o setor tem que partir disso para conduzir e melhorar essa polaridade. A Gabriela Maceira, ela trouxe uma pergunta sobre a questão do greenwashing, como lidar com isso. Eu acho que, de certa forma, quando vocês falam em verdade e transparência, né, Gabriela, eu entendo que você, não sei se você considera que está respondido, mas você coloca aqui que as empresas, às vezes, divulgam iniciativas que podem ser percebidas como greenwashing, como lidar com isso. Eu acho que coerência, consistência, transparência e verdade, acima de tudo, foi dito aqui por todos, né? Se me permite, Daniele, semana passada a justiça francesa condenou a Total Energies por uma propaganda dela que ela falava que ela era carbono neutro, seria carbono neutro até uma determinada etapa lá, de 2050, se não me engano. E um consumidor, então, percebendo que ela só continuava investindo em combustíveis fósseis, foi o Greenpeace. Entrou com uma ação na justiça francesa falando: olha, vocês estão falando que vocês vão ser carbono neutro, mas vocês estão ampliando os investimentos em combustíveis fósseis, não é coerente. E essa propaganda de vocês, assim entendeu a justiça francesa, ela está induzindo aquele consumidor a erro, porque ele imagina que ele comprando o combustível de vocês, ele está comprando um combustível carbono neutro, ele está ajudando na descarbonização, quando essa não é a realidade. Então, é um dos primeiros precedentes que a gente tem sobre greenwashing na justiça, né, internacional, e isso vai muito dentro do que a gente falou, coerência de você walk the talk, você ser coerente com o seu discurso, a prática, ser coerente com o seu discurso. Vou aproveitar que você está com o microfone na mão e você está falando desse tema. O Cristiano, ele tem 2 chapéus, né, gente? Ele está lá no Morro do Ipena, ele é responsável pela área de relações institucionais, governamentais e sustentabilidade, mas ele também assessora o Sindiestra, né, Cristiano? Você está muito envolvido com o marco de licenciamento ambiental. E a gente está vendo que tem muitos vetos nessa pauta, né, que ainda estão, a gente ainda vê alguns entraves. E aí, na sua percepção e nessas interações constantes que você faz nesse âmbito mais governamental, Cristiano, como é que você vê a possibilidade da gente, enquanto comunicadores, e aí eu estou puxando os profissionais de imprensa junto, a gente pode qualificar melhor as informações para os parlamentares entenderem esse contexto com mais propriedade, para que eles possam opinar de forma mais consistente, e não só para os parlamentares envolvidos nos vetos e nessas tomadas de decisão, mas também a sociedade civil organizada, para que ela possa também formar uma opinião mais assertiva com relação a esse marco do licenciamento ambiental. Aí vai para o Cristiano e Linda e Mara também. Como é que a gente pode, nesse viés que a gente viu que o ambiental tem questões na pesquisa, como é que a gente pode lidar melhor com essa tratativa?
Essa pergunta é ótima e a Helena, que está aqui na plateia, sabe bem a dificuldade que às vezes a gente tem de, enquanto setor, ter um diálogo qualificado com os parlamentares. Muitas vezes os parlamentares falam assim, eu sei que mineração é bom, mas eu não quero nem conversar com vocês, porque isso aqui vai me tirar voto. E aí o desafio, né, da gente aproveitar esse momento. A Lei Geral de Licenciamento ela ficou mais de 20 anos tramitando dentro do Congresso Nacional. Na última hora tirou a mineração, na última hora a mineração voltou. Quando foi promulgada pelo presidente Lula, ele então fez vários vetos, esses vetos estão em análise no âmbito do Congresso Nacional, e é muito importante que os setores produtivos, dentre os quais está a mineração, façam aí um trabalho de esclarecimento em relação a esses vetos, porque muitos dos vetos acabaram retirando da lei os avanços que ela se propõe. Muita da modernidade, das inovações que estavam contidas dentro do marco original, do projeto original, foram suprimidos a partir dos vetos. Então é importante agora a gente qualificar o debate com o parlamento, levar dados, levar fatos, melhorar e amplificar a nossa conversa com a imprensa, com a mídia, porque é ela que faz a ponte, ela forma a opinião pública, visando esclarecer. Não é que a mineração queira que não tenha licenciamento ambiental, muito pelo contrário, nós queremos um licenciamento ambiental rígido, correto, mas nós também precisamos de um licenciamento ambiental que a regra seja clara, que nós saibamos o que precisa ser entregue, que aquele processo tenha um prazo para ser analisado, que o órgão ambiental, a Agência Nacional de Mineração, tenha a infraestrutura necessária para apreciar aqueles estudos, para fiscalizar o setor também, porque é isso que a gente precisa, de órgãos ambientais, órgãos da Agência Nacional de Mineração forte para que possam ser aí um esteio para o avanço do setor de mineração. Vocês dois querem complementar? Eu acho que o Cristiano falou tudo, né? A capacitação técnica, né, dos órgãos ambientais é que vai dar a tônica dessa discussão. Perfeito. Eu vejo a lei como uma garantia para os setores de trabalharem dentro do que é permitido trabalhar. E se respeita isso, é um motivo para você ser respeitado também. Então, a lei clara, como você destacou, Cristiano, é importantíssimo para a sociedade e para os setores econômicos. E cumprir a lei é parte daquela transparência que estávamos aqui discutindo. Quando você está cumprindo a lei, e isso fica claro, pronto, está dentro da verdade, da transparência, da coerência. E é importante, sim, ter leis claras, E aí até queria destacar a iniciativa do Sindiestra, junto com a Rede Itatiaia. Nós desenvolvemos lá em Minas Gerais o programa Elos, que eu convido todos a conhecerem um pouco, através do qual nós estamos ampliando o diálogo com a sociedade, vou dizer, falando para os não convertidos, porque aqui a gente tem uma plateia grande de convertidos, mas a gente precisa falar para fora da nossa bolha como que a gente leva essa nossa mensagem de que a mineração brasileira é moderna, segura e sustentável. Então, o programa Elos foi uma iniciativa. A gente teve vários dias de reportagens na Itatiaia, na CNN, culminou com um grande evento, mostrando e falando um pouco das boas práticas do setor. Para quê? Para desmistificar a imagem que o setor tem junto à imprensa, junto à grande mídia, junto à sociedade. Muito bom. Eu acompanhei esse projeto, um projeto que realmente trouxe muitos esclarecimentos a respeito do setor mineral para diversos públicos. Viu, Cristiano? Não sabia que o Sindiestra estava envolvido também no projeto. Tem duas perguntas do Roberto, que a gente já passou por elas de alguma forma, mas eu vou trazer aqui para vocês complementarem. Com tantas ações e pautas positivas, quais são os entraves das mineradoras para serem mais vocais? E ele também pergunta sobre a mineração ilegal e predatória, ela afeta diretamente a reputação do setor. Como é que a imprensa pode ser aliada e o que as empresas estão fazendo para reverter isso? Quem é que quer começar aí? Respondeu o Roberto. Posso ficar no final? Eu posso. Tá. Ótimo. Eu começo aqui, quando me dão o microfone, eu não deixo mais ninguém falar, vocês puderam perceber isso. Quando teve a Operação Rejeito,
A minha mãe me ligou, a minha tia me ligou para me perguntar, você não tem envolvimento com isso, não? Eu falei, claro que não. Mas é para vocês verem, se até as pessoas de dentro de casa não têm conhecimento do que é que a gente faz, imagina de fora. Né? Então, quanto que é difícil a gente, às vezes, mostrar. Porque para a sociedade não é a empresa A, B ou C, é o setor de mineração. Então, é o nosso grande desafio, né, de mostrar as pautas positivas e de ter realmente um contato maior, uma amplificação do nosso diálogo aí com a imprensa, para que ela seja realmente a ponte, né, para construir uma imagem melhor junto à sociedade. Você falou dos entraves, eu fico me questionando o seguinte, nós, como imprensa especializada, a gente conhece todos os avanços do setor, e o que está faltando para que isso consiga, de fato, ultrapassar os muros das empresas? Esse é a minha grande dúvida, meu grande questionamento também. Vejo muitos esforços, né, sendo feitos para tentar ampliar, tentar trazer essa visibilidade, mas a pesquisa me mostra um dado que eu fiquei questionando. Continuou estável. E estável depois de uma campanha gigantesca que o IBRAM fez na TV, falando sobre a importância da mineração, mostrando que a mineração estava em tudo. Será que o caminho para a gente ampliar esse debate é o correto? O que está sendo feito, de fato, está alcançando os resultados esperados? Não me parece que está. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Até eu questionei com você, né, Dani, se você tinha os resultados de reputação, como que essa campanha havia impactado, de fato, que resultados vocês haviam percebidos? E você também não conhece ainda, né, os resultados disso. Eu acho que essa sua reflexão ela é excelente, porque ela nos provoca. Eu acho, Mara, que você traz uma provocação da gente fazer a comunicação com intencionalidade, né? E a gente trabalhar a nossa estratégia de comunicação de forma mais intencional à luz dos resultados da pesquisa, né? Olha quantos insumos a gente tem ali para evoluir e avançar com uma comunicação mais estratégica, né? O IBRAM, o Paulo não está aqui, né? Eu acho que ele saiu, mas tem os recalls de resultado das campanhas, mas eu acho que a forma como a gente lida com esses insumos, sem sombra de dúvida, né, numa melhoria contínua, a gente pode, sim, avançar, né, na forma da gente tratar esses dados e avançar. Ô, Linda, antes de você passar seu material, que a Linda vai passar agora, tem a Raquel Pessoa, que está aqui na plateia também. Raquel Pessoa, ela faz uma pergunta, que aí é a pergunta de $1 milhão, né, Raquel? Assim, se vocês estivessem na comunicação das empresas, que sugestões vocês dariam para a gente melhorar a nossa comunicação com a imprensa? Quer dizer, quais são os caminhos, né? Como é que a gente muda esse panorama todo que a gente mostrou aqui para vocês, né? Cristiano, também, por favor, você pode trazer para a gente, né, sua visão, mas quais são as dicas, né, as recomendações, como é que vocês acham que a gente pode avançar? A Linda comentou que ela trouxe uns slides. Ô, Raquel, libera o pessoal para a gente conversar, não tem outro jeito. Bota o porta-voz no front. Vamos conversar com as fontes, eu acho que essa é a melhor maneira da gente conseguir avançar. Já está aqui? Não, vai, hora que... Aí, não. Colocou? Colocou? Tem um antes, não tem não, gente? Tem um antes. Então, eu vou comentar as duas perguntas com essa apresentação. Como eu disse no início da minha fala, eu sou editora-chefe do Jornal Correio e a gente tem uma experiência bem interessante e relevante que a gente teve aqui em Salvador e na Bahia. É um pouco ali comunicação para inspirar essas mudanças positivas nas empresas, nas companhias e tal. Por exemplo, eu trago aqui para a gente fez o primeiro fórum internacional de inovação e sustentabilidade na mineração. E o que foi isso? A gente colocou em um lugar assim enorme muita gente da sociedade e trouxe especialistas para discutirem sobre a mineração. Não se falava em mineração na Bahia e a gente trouxe isso aí antes, assim, logo que aconteceram os acidentes,
e a mineração percebeu a necessidade de se comunicar, a gente fez alguns trabalhos de comunicação mostrando, discutindo o futuro da mineração. E essas plateias lotadas de pessoas, porque como a inscrição é gratuita nos nossos eventos do jornal, a gente fez uma comunicação muito assertiva do universo das mineradoras, né, das minerações. E eu mostro para vocês como essa comunicação era feita. E é feita, né? A gente fez cadernos absolutamente especiais e dedicados a esse conteúdo. Por exemplo, quando você coloca um título, A Redescoberta do Interior, sem necessariamente colocar mineração no título, e dentro desse caderno você traz exemplos como um estado que cresce por dentro, ou mineração, riqueza da Bahia, ou ESG e ESG prática da mineração baiana, são todos conteúdos verdadeiros, porque nós apuramos a verdade que as empresas têm, e com um conteúdo muito bem apurado, e muito bem escrito, e muito bem claro. Esse conteúdo foi feito tem uma semana. A gente fez um especial mostrando como as empresas transformam as cidades e as pessoas onde elas estão instaladas. A indústria da mineração e de outros setores, lógico, mas vejam a comunicação do ouro ao talco, uma potência mineral. Essa comunicação fluida, conversada, traduzida, que chega na cabeça das pessoas com clareza. Eu falo dessa comunicação, né? Porque é dessa forma que você consegue ser compreendido, né? E olha só, aí Donaldson Gomes, que eu citei, que é o nosso especialista em mineração, vejam esse título, De Rocha. De rocha é uma forma baiana de falar muito bom, firme, etc. Essa comunicação, essa linguagem que a gente chama de baianês, ou baianidade nagô, né? Mineração salvou 18 municípios baianos da crise na pandemia, saiba como. Eu estou mostrando como a gente trabalha o conteúdo da mineração. Santa Fé Mineração vai produzir minério verde na Bahia. Mineradoras devem ampliar em 15% o uso de energia renovável até 2030. Isso aqui são vídeos que a gente faz e coloca nas nossas redes sociais. Por exemplo, a cobertura da exposição. Minera Mundo. Fresquinho. Olha só, isso aqui também a gente pegou, porque assim, dentro de uma Exposibran, como traduzir para a sociedade o que aconteceu aqui dentro? De que são feitas as coisas, você desperta a curiosidade do leitor. Estudantes de Salvador descobrem respostas em passeio interativo. Exemplos e mais exemplos de como a gente fez uma boa parceria com a antiga gestão da CBPM e fez aí uma parceria muito boa em comunicação. Muito obrigada. Antes do Cristiano falar, ô Donaldson, levanta aí que você está muito especialista na mineração. Deixa a gente te conhecer. Parabéns, viu? Muito bom. Vai lá, Cristiano. E, né, a Linda trouxe aqui ótimos exemplos de como a gente faz para transformar essa comunicação e ampliar as faixas dessa ponte aqui. Igualzinho os viadutos do anel rodoviário lá em Belo Horizonte. Nunca que são ampliados. A gente precisa ampliar a nossa ponte com a imprensa, e o trabalho que a Linda fez, né, do Correio da Bahia mostra isso. Essa iniciativa do Minera Mundo aqui é fantástica, eu já entrei lá, já filmei os meninos também. É incrível, porque as pessoas vão a feira desse tamanho acontecendo aqui na cidade, todo mundo passa para lá, passa para cá, ninguém sabe o que aconteceu aqui dentro. Então a gente vai ter que, só hoje, são mais de 1000 jovens que vão passar por aqui hoje para conhecer um pouquinho mais do universo da mineração e desmistificar, né, o que é a mineração, o que a gente faz e como se comunicar. Então, a minha resposta para a Raquel é a seguinte: vejo que nós já melhoramos muito, nós já estamos, hoje é um setor muito mais aberto, né? A gente já vê grandes líderes falando muito, a Anglo América mesmo é uma grande referência, a Ana Sanches, né? A gente precisa ampliar
né, essa comunicação com a imprensa, ampliar a comunicação com a sociedade, os programas igual a Daniela trouxe aqui da Samarco, de portas abertas, todas as empresas têm, né, e isso realmente transforma a percepção da comunidade local em relação à mineração. Né, e aqui eu já recebi aqui no meu telefone algumas mensagens me perguntando sobre a minha meia, é a meia da mineração. Aqui estão estampados todos os minerais, né, porque tudo comunica. Então é importante a gente mostrar, né, que em tudo tem mineração. Uma pausa, gente. Eu vou ter que fazer uma propaganda da lojinha de brindes do Ibram, gente. As meias estão belíssimas. Vocês têm que passar lá na feira para vocês verem. Tem lenços, tem chaveiros. Os itens são de primeiríssima linha. Sacola, casaco, lancheira, né, Helena? Então, gente, está valendo a pena ir na lojinha do Ibram. Olha aqui o modelo com a meia. Muito bonito, isso mesmo. Pessoal, tem gente aqui na plateia que está querendo dicas. Tem gente que está querendo dicas, está perguntando assim, o jovem, a gente está com dificuldade de atrair o público jovem para mineração. Que dicas que vocês dão para que a gente possa impactar positivamente esse público e atrair esse público para a mineração? Aí eu agregaria, além de jovens, mulheres também. O que da mineração está na vida dos jovens e das mulheres? Acho que é um bom começo. A sua vida está implicada nisso, com uma linguagem acessível, uma linguagem... A Feira Mundo, como é? Minera Mundo. Minera Mundo é sensacional, por exemplo. É uma forma de comunicar com os jovens. Muito bom. Para os jovens, eu acho que o principal aspecto que deve ser bastante divulgado é o aspecto da inovação, da tecnologia. Eles vão conseguir mudar e ajudar a mudar a essência e a visão desse setor, sem dúvida alguma. A gente tem que atraí-los pela capacidade que esse público tem de lidar com tecnologia, de criar soluções disruptivas. Eu acho que esse é o caminho para a atração dos jovens. E as mulheres, aos poucos, começam, sim, a ganhar espaço na mineração. A gente consegue perceber isso. Ela disse uma coisa genial, que eu acho que vale grifar, que é o seguinte... o jovem, tem um jovem aí de uma geração que tem propósito. Então, acho que o pulo do gato, inovação, tecnologia para um propósito melhor na mineração. Vocês foram perfeitas aí. Na minha visão, duas coisas. Falar a linguagem do jovem, da mulher, qual público que você quer atingir, qual público você quer atrair para trazer para dentro do setor. E ir até onde eles estão. Vou dar um exemplo de um programa que a gente tem na mineração Morro do IP, que nós fizemos uma amostra nas escolas de Igarapé e de São Joaquim de Bicas, a amostra da mineração, mostrando aos estudantes quais profissões a gente tem dentro da empresa. Você sabia que lá dentro tem nutricionista, tem geólogo, tem engenheiro, tem advogado, tem biólogo, enfim, olha aí para despertar nos jovens o interesse de estudar e seguir as carreiras que venham aí no futuro, né, atender a indústria como um todo, mas também o setor mineral. E Daniela, esse é uma ação que tem que ser mandatória. Nós estamos vivendo já um gap de mão de obra qualificada e, como diz a professora Mafoane Odara, tudo que nós fazemos é por pessoas, com pessoas e para pessoas. Se já não tiver pessoas, já não faz negócio nenhum. Então, a importância da gente qualificar e atrair os jovens. Perfeito. E numa perspectiva de marca empregadora, né, dentro do que a Linda trouxe, que eu achei fantástico, Linda, com muita verdade, com muita autenticidade, né? Nada substitui a verdade. Para você atrair o jovem, você tem que demonstrar os atributos de empresas inovadoras. A gente sabe que a mineração está caminhando nesse sentido. Então, nós temos que ter a medida certa, sermos muito consistentes para apresentar essa mineração inovadora num caminho crescente de evolução, né? Para que o jovem chegue dentro da organização e se reconheça naquele ambiente para o qual ele foi recrutado, né? Como palavra final, eu quero deixar dizendo o seguinte: campanha não melhora a reputação. O que melhora a reputação é coerência, verdade. Uau, muito bom, viu, Linda? Linda, Baiana só tirar retada, uma né, dúvida. Linda?
Eu achei interessante o projeto que você mostrou e me chamou a atenção logo no início quando você disse que na capa você não colocou a palavra mineração desse caderno especial. Se tivesse colocado. Eu já coloquei, já teve cadernos que eu coloquei, mas ali eu queria fazer uma comunicação de mudança. E o propósito do caderno era mostrar como a mineração tem transformado as cidades e as pessoas por onde passa. No interior da Bahia ela está acontecendo, e acontecendo com muita verdade. Então, o propósito ali era esse. Por isso que eu não coloquei, mas em outros títulos a gente colocou. É porque eu acho que cada coisa tem que comunicar o que ela quer comunicar. Ali era isso. Então, gente, eu acho que a gente vai caminhar para o final. A gente não tem mais pergunta da plateia. Só as palavras finais de cada um. A Linda já deu aí já deu a contribuição dela, né? Mas assim, o que falta para a gente transformar essa relevância setorial em vínculos, né? Criar vínculos fortes, duradouros e relações de confiança, que a gente sabe que é a base realmente para ter uma relação duradoura e promissora, né? Basicamente é isso para a gente encerrar. Não, eu acho que a Linda já disse uma frase boa e eu também concordo. Eu acho que a reputação, em qualquer setor, e vamos falar de mineração, ela se constrói com dados, mas ela só vai se sustentar com atitudes. Perfeito. Então, é isso que eu gostaria que ficasse muito claro e é o que a gente, como Revista Brasil Mineral, tenta colocar e passar para o nosso público todos os dias. Me colocaram aqui com a Linda, uma baiana retada aqui, que ela falou, a frase dela sintetiza muito bem o nosso painel, né? Verdade e transparência. Reportando um pouco do que aconteceu aqui na Exposibran nos últimos dias, um pouco dos painéis, a gente teve aqui, outro dia, a senadora Cátia Abreu, né, que participou de alguns debates conosco. E ela uma vez disse uma coisa muito interessante. A senadora Cátia Abreu, então, enquanto senadora que defendia aí, né, a frente do agronegócio, né, encabeçou uma campanha para mudar um pouco a cara do agronegócio, né, de um negócio que às vezes era mal visto também pela sociedade, como arcaico, antiquado, passou a ser o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Não é? Eu vejo, a gente se espelha muito nessa campanha e há, sim, né, um caminho para nós percorrermos aí, uma jornada, para que a gente também possa mudar essa imagem da mineração brasileira, né? E o caminho é com verdade, com transparência. Nós mostrando ao longo do tempo as nossas boas ações, os nossos programas que transformam comunidades, transformam vidas, as áreas verdes que nós preservamos. Nós temos tanta coisa boa para contar, para colocar na mesa, e a gente às vezes fica lá, a mineração é mineira, né? É mineira, como o próprio nome diz, lá dentro do nosso anfiteatro de montanhas, e a gente fica com medo de pôr a carinha para fora ali. Opa, peraí, será que eu mostro, será que eu não mostro? Enfim, minha dica, né, minha sugestão, não percam oportunidades de pautas positivas, não percam oportunidades de apresentar, ainda que em grupos menores, mas toda comunicação ela é importante, ela faz uma diferença, ela forma um conceito, ela forma uma reputação, né? Igual as engenharias, né? Em Minas Gerais a gente tem grandes escolas de engenharia, a UFMG, a UFOP, a geologia também muito forte. E eu tive a oportunidade ao longo desses anos todos em mineração de conhecer algumas empresas, conhecer algumas operações ao redor do mundo, e não teve nenhuma que não passou uma pessoa que estudou na UFMG ou na UFOP. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A nossa mão de obra ela é muito bem qualificada, os nossos profissionais, o reconhecimento técnico deles é internacional, né? E a nossa atividade de mineração também. Né? Então, muitas vezes a gente vê campanhas, ações, notícias que visam aí manchar a imagem da mineração, diminuir a nossa reputação, mas a gente tem que superá-las, né? E dar a volta por cima e mostrar, falando muito pelo contrário. Assim como o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, a mineração brasileira ela é top. Essa frase é da Cátia Abreu da Exposibran passada. Muito bom, Cristiano. O pessoal, antes de encerrar, eu só queria fazer uma colocação. A Mara trouxe a questão da campanha, Mara.
o questionamento da campanha, que eu acho que foi muito pertinente, mas aí eu estou aqui como membro do Comitê de Comunicação, vários colegas meus estão aqui também, né? E a gente discutiu muito essa estratégia no âmbito do Comitê de Comunicação. De fato, só a campanha não é suficiente mesmo, mas a gente entendeu que seria importante naquele momento por conta da questão da familiaridade, um desconhecimento muito grande da essencialidade dos minerais na vida das pessoas, né? Então, as pessoas, muitas delas, Linda trouxe isso um pouco na fala, Cristiano também, desconhecem o quanto a mineração está presente na vida das pessoas. Então, a campanha veio muito no sentido desse letramento, dessa educação para o quanto os minerais estão no nosso dia a dia. Outro dia, o presidente da FIENG, o Flávio Rosco, ele falou assim, se pudesse ser contra a mineração, eu seria, mas eu não posso ser contra a mineração, porque a mineração está em tudo. A mineração está aqui nesse microfone, está no celular, está no nosso fone de ouvido, está em todos os lugares, o tempo inteiro, né? Permeia a vida do indivíduo, da sociedade civil organizada. Então, a campanha veio mais nesse sentido, de aproximar a mineração e mostrar o quanto ela é essencial na vida das pessoas. E agora tem várias outras etapas, outros caminhos que nós estamos discutindo. Eu acho que esse painel aqui trouxe reflexões importantíssimas para a gente levar para o comitê, para a gente pensar em alternativas também, da gente seguir em frente. É só mesmo, Mara, te esclarecendo, contextualizando, né, essa estratégia. Não, sem dúvida alguma. Eu entendo que esse foi o propósito da campanha, mas a minha dúvida é saber o quanto essa mensagem foi absorvida. Perfeito, entendido. Anotado. Se me permite, Daniela, trazer aqui algumas outras informações, né? No começo dos anos 80, esse é um dado que foi divulgado pelo professor Leonardo Correia, lá da UFMG, da cadeira de Direito Econômico. Ele falou o seguinte, olha, no começo dos anos 80, o PIB brasileiro era 23% maior que o PIB chinês. A economia brasileira era maior que a economia chinesa. Passados quase 50 anos, a economia chinesa hoje é 700 vezes a economia brasileira, né? Então, ou seja, não tem nem como comparar mais as economias. Quando a gente olha a produção de minério de ferro, o Brasil, no começo dos anos 2000, produzia cerca de 100 milhões de toneladas, a Austrália também algo parecido. Hoje a Austrália está passando de 900 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas por ano, e o Brasil a gente está aí em torno de 400 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Quando a gente olha a produção de aço, né, no início dos anos 2000, o Brasil produzia cerca de 30 milhões de toneladas de aço, a China produzia cerca de 100 milhões de toneladas de aço por ano. Passados esses 20 anos, 25 anos, a China já passou de 1 bilhão de toneladas de aço produzidas e o Brasil está produzindo 34 milhões de toneladas de aço, ou seja, o mesmo quantitativo que produziu no início dos anos 2000. Isso significa que a China inaugurou uma planta assemelhada da Uzi Minas todos os meses durante 25 anos para poder atingir essa capacidade tão superior à capacidade brasileira. E, Cristiano, a gente está falando de reputação, o que você está trazendo esse monte de dados, esse monte de informação? Eu estou querendo traduzir isso da seguinte forma. A partir do momento que a gente tiver um setor minerário que tenha uma boa reputação junto à nossa sociedade, nós temos condição de também transformar a nossa sociedade e transformar a nossa economia, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida para a nossa população. Muito bom, Cristiano. Gente, eu queria agradecer a participação de todos, especialmente de Mara, Linda, Cristiano. Muito obrigada, viu, pelas reflexões, pelas provocações, sempre muito bem-vindas, pelas dicas, recomendações. Muito obrigada. Até o próximo. Obrigada, pessoal. Obrigada.